Olá pessoal, estudante, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Vamos seguir nossas aulas falando hoje de mais uma figura, da geometria espacial, que é o cilindro, Conhecer o que é o cilindro, suas características, cálculo de área, cálculo de volume, que são as principais grandezas que se calcula em relação a essa figura. Ok? Então vamos comigo. Primeiro, definir, galera, o que é um conceito de cilindro. Cilindro é uma figura circular dentre dos chamados corpos redondos. Assim como as demais figuras espaciais, o cilindro é um objeto facilmente encontrado no dia a dia. Observe alguns exemplos. Então você vê no problema alguns elementos que têm o formato de um cilindro. O cilindro é um corpo redondo, ele possui duas bases iguais, circulares e paralelas. E uma face lateral. Então essa figura que possui essas características é chamada de cilindro. Os cilindros circulares são sólidos geometricamente que se caracterizam por possuir duas de suas superfícies, círculos congruentes e paralelos, chamados de bases do cilindro, e uma superfície lateral formada por segmentos de reta que unem os pontos das circunferências dessas bases. Os elementos do cilindro são o raio da base, a altura e a geratriz. A altura é a distância entre os planos que contêm as bases. A geratriz, linhas que ligam dois pontos das bases do cilindro. E você também tem um raio, porque a base é um círculo. A círculo tem uma medida que é o raio, que é a principal medida do círculo. Então aqui a gente observa esses elementos, Então você tem essa figura que é justamente o elemento que nós conhecemos, Você tem aqui uma base circular, Essa base aqui é um círculo, ela tem um raio, não é isso? Esse círculo inferior, ele é exatamente igual, Porque ele fala de congruente, mesma medida, igual ao superior. E aí essa figura é chamada de cilindro. A geratriz é esse segmento que liga aí dois pontos das bases. Tem esse ponto aqui, você tem aqui esse segmento, que é chamado de geratriz. Além disso, você tem uma altura, a altura do cilindro. Quando esse cilindro é chamado de cilindro oblíquo, ele é meio inclinadinho, Quando ele não é inclinado, quando a altura ela é perpendicular à base. Vamos já falar de classificação. Então, os elementos principais que compõem essa nossa figura é justamente o raio da base e a altura, que são as medidas que vão aparecer nas principais fórmulas que envolvem cálculo de área e cálculo de volume de um cilindro. Beleza, pessoal? Vamos seguir em frente. Então, você tem justamente essa classificação. Você tem um cilindro reto e você tem um cilindro oblíquo. O cilindro reto, você observa que os centros das bases, elas estão alinhados, olha só. Então aqui você tem perpendicular à base. Quando você vê que essa altura está fora da base, a altura vai do segmento superior e chega até no ponto fora da base, aí você tem um chamado cilindro oblíquo. A maioria das situações que se usa cilindro, se usa um cilindro reto aqui, nessa primeira condição, Mas pode ser que você tenha uma situação de ter um cilindro oblíquo, então ele é mais inclinadinho, beleza? Muito bem. Turma, as principais fórmulas para cálculo de cilindro. Primeiro, a área. Quando eu falo de área, eu estou falando de região externa. Okay? Então, assim como no prisma e na pirâmide, o cilindro também precisamos saber calcular a área da base, a área lateral. Então, você tem a área da base. Como o cilindro é formado por duas bases circulares, um é o círculo, Então você tem πr ao quadrado. Como você tem duas, galera? Então você tem uma área da base, que é um círculozinho, um círculo, de raio R. Então é πr ao quadrado. Você tem a lateral. Galera, se você desmanchar um cilindro e formar uma figura, você forma um retângulo. Olha só, um retângulo. E esse retângulo, o comprimento dele é justamente o perímetro de um cilindro, que é 2πr. E essa altura aqui é a altura do cilindro.
Esse aqui seria lateral. Então a fórmula lateral fica 2πr vezes H. Essa é a lateral do cilindro. Então se você somar as duas bases, né, fica 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes H, você tem aqui no caso a área total, ó, que é essa fórmula aqui que calcula toda a área de um cilindro. Beleza? Então, as fórmulas de área da base, 2πr ao quadrado, são dois círculos. Área lateral, 2πr vezes H. E a área total, que é o somatório, né? Se eu colocar o 2πr em evidência, você tem 2πr que multiplica H mais R. Fechou? Então, são as áreas, fórmulas da área do cilindro. Tá? E outro elemento importante, outra grandeza importante é o volume, né, turma? O volume é a região interna, é o espaço interno. Enquanto a área calcula a parte externa, o volume calcula a área, o espaço interno. Então, o cálculo do volume dos cilindros é equivalente ao do prisma, visto que podemos considerar o cilindro uma espécie de prisma, em que as bases passam a ser retângulos, aliás, círculos, desculpem. Assim, o volume do cilindro pode ser calculado multiplicando a área da base pela altura. Então, assim como se faz com prisma, veja na nossa aula de prisma, que você multiplica a área da base vezes a altura, porque assim como o prisma, o cilindro tem duas bases iguais. A diferença é que o cilindro, essas bases são círculos e no prisma pode ser qualquer polígono. Então, no caso, a área da base é πr ao quadrado. Ó. Certo? πr ao quadrado é a área da base. E aqui é a altura. Então, para você calcular o volume de um cilindro, basta você multiplicar πr ao quadrado vezes H. Aí você tem o volume de um cilindro, galera. Beleza? Tranquilo? Então, são as fórmulas de cálculo de área e cálculo de volume da nossa figura em questão. Certinho? Vamos fazer umas contas? Vamos lá fazer um exercício para a gente aplicar essas fórmulas. Ó, calcule os elementos a seguir, sabendo que os cilindros são equiláteros. Ó, galera, importante aqui, ele fala que cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Vamos aproveitar para definir o que é um cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele que a altura é igual a 2 vezes o raio. Na verdade, quando você corta esse cilindro ao meio, você faz um corte no cilindro, você tem o que nós chamamos de seção meridiana. Tá? Essa parte aqui. Imagina a gente cortar o cilindro ao meio e olhar aqui, ó. Então, quando essa seção meridiana for um quadrado, né, aí nós temos que é chamado de cilindro equilátero. E para que seja um quadrado, a altura tem que ser igual ao diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, quando se falar em cilindro equilátero, é que acontece isso. A seção meridiana, ela é um quadrado. Para isso acontecer, a altura tem que ser 2 vezes o raio. Tá? Então, se a altura é igual a 5, né, você tem que o raio vai ser igual a 2,5. É isso? Ou então, o raio é igual a 5 dividido por 2. Beleza? Então, vamos fazer o cálculo do que ele pede. Vamos lá. Letra A, medida da área da base. Então, vamos calcular a área da base. Bom, a área da base é π vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? A área apenas da base. Então, olha só. Então, a área vai ser igual. Pessoal, para efeito de cálculo, vamos considerar esse π valendo 3. Pode ser? Então, aplicar P, 3 dividido por 5 meios elevado ao quadrado. Beleza? Então, você vai ter que a área é igual a 3 vezes 25 sobre 4. Então, nós temos que a área vai ser igual a 3 vezes... Quanto é 25 dividido por 4? Vamos fazer essa conta. 25 dividido por 4. Aqui dá 5, né? 6. 6 vezes 4 dá 24, fica 1. Então, 0. Aí, 2. 2 vezes 4, 10. 8 para 10, 2. Coloco mais um 0, 6,25.
Então fica 6,25. Então teremos que a área da base é igual a 18,75 centímetros quadrados, certo? Essa aí é a área da base. Bom, a letra B do exercício, ele pede para a gente calcular a área lateral. Vejamos a medida da área lateral. Ok, então volume, área lateral é igual a 2πr vezes H, certo? Então vamos lá, a área vai ser igual a 2, vamos considerar o π valendo 3, tá? Muito comum se colocar o π valendo 3, o raio é 5 sobre 2, multiplicado pela altura que é 5. Beleza, galera? Então, vamos fazer um cortezinho aqui, ó. Você corta aqui esse 2 com esse 2 aqui, certo? Aí teremos, então, que a área vai ser igual 3 vezes 5 vezes 15. Isso dá o quê? Dá 75 centímetros quadrados de área lateral. Beleza, galera? Bom, turma, aí ele quer, na letra C, ele quer a área total. Então, a área total, turma, você vai fazer o quê? A área total, você pode usar a fórmula, mas como você já tem a área da base e você já tem a área lateral, né? Vamos chamar aqui de AL, você pode calcular a área total da figura sem precisar usar a fórmula, né? Então, vamos ver como é que a gente faz? Na área total, olha, a área total do cilindro, você pode usar a fórmula 2πr, que multiplica H mais R, não tem problema, mas veja bem, então, vamos pensar comigo. Se eu tenho a área da base, então 2 vezes a área da base, mais a área lateral, porque nós já temos esses valores, tá? Essa é a resposta da letra C. Então, vamos lá. A área total vai ser igual a 2 vezes 18,75 mais a área lateral, que é 75. É isso? Então, você vai ter que a área total vai ser igual a 18,75 vezes 2. Vamos lá. 18 vezes 2 dá 36. Né? Se você multiplicar 0,75 por 2, dá 1,5. Então, teremos 37,5. 37,5 mais 75. Então, nós temos que a área total vai ser igual, somando 75,0 com 37,5, teremos qual o valor, turminha? Então, soma aqui o 0 com 5. 5 mais 7, 12. Fica 2 vai 1. E fica 11, né, galera? 112,5 centímetros quadrados de área total do nosso cilindro. Certo, galera? Beleza, turma. E por último, a questão pede o volume. A letra D, o volume do cilindro. O volume é a região de dentro, qual é o espaço interno, quantos centímetros cúbicos, quantos metros cúbicos. Olha, então a fórmula do volume como é que é? Π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Não é essa a fórmula, turma? Sim. Então vamos substituir. Volume vai ser igual, a gente convencionou chamar o π por 3, que às vezes pede para aproximar o π por 3, por 3,1, por 3,14, é bem comum. O raio é 5 sobre 2, 5 meios ao quadrado, multiplicado pela altura que é 5, certo? Então teremos o quê? Que o volume vai ser igual a 3 vezes 25 sobre 4 vezes 5. Beleza? Então, o volume vai ser igual. 25 vezes 5 dá 150. 150 vezes 3 dá 450. Então, teremos 450 dividido por 4. Beleza? Então, quanto é que dá esse volume?
400 por 4, galera, dá 100. 50 por 4 dá 12,5. Então, 112,5 centímetros cúbicos. Esse é o volume, tá? Então, nesse exercício, galera, a gente usou aqui todas as fórmulas, todas as grandezas que se podem calcular em um cilindro. A área da base, calculamos a área lateral, calculamos também o volume, tá? Uma questãozinha completa aí, com tudo que se pode calcular em relação ao cilindro. Vamos para frente? Vamos lá, fazer mais? Calcule a área total e o volume de um cilindro reto com 5 centímetros de raio de base e 6 centímetros de altura. São as principais medidas, galera. Do cilindro é justamente a medida do seu raio. Nesse caso, ele está dizendo que o raio aqui é 5 e a altura aqui é 6. Ele quer a área total. Então, vamos usar a fórmula da área total, que a gente não usou na questão anterior. Então, é 2πr e multiplica H mais R. Certo? Essa é a fórmula da área total, calculando de uma vez só toda a área interna. E qual é o volume? Vou colocar aqui de outra cor. O volume é π R ao quadrado vezes a altura H. Tá? Então, dentro da fórmula, é só substituir. Vamos calcular primeiro a área. Então, a área total vai ser igual a 2. Vamos considerar de novo aqui o π valendo 3, multiplicado pelo raio, que é 5. E vai multiplicar a altura, que é 6, mais o raio, que é 5. Beleza? Vamos fazer essas continhas aqui. Vamos multiplicar 6 vezes 3 dá 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 multiplicado por 11. Certo? 30 por 11, a área total vai ser igual a 300. 30 vezes 10, galera, dá 300, né? 300 mais 11 dá 311 centímetros quadrados, porque se trata aí de uma área, né? Área centímetro quadrado. Vamos agora calcular o volume. Só uma correção aqui, turma, desculpem. Não é 311, é 330, galera. Vezes 11 dá 330. Beleza? Olha só, vamos lá. Aí vamos agora calcular o volume, tá? Centímetro quadrado. O volume também você vai só substituir os valores. Então, o volume vai ser igual, considerando o π valendo 3, certo? O meu raio é 5, então 5 ao quadrado, multiplicado pela minha altura, que é 6. Beleza? Substituindo os valores. Então, teremos que o volume vai ser igual a 3 vezes 25, né, vezes 6. A gente tem que resolver primeiro a potência, né? Não pode multiplicar esse 3 por esse 5. Porque você tem que fazer a potência primeiro. Tem prioridade em relação à multiplicação. Tome cuidado nesse tipo de situação. Tá? Se estamos multiplicando valores que estão em forma de potência, primeiro se resolve a potência. Ok? Então, vamos lá. 3 vezes 5 dá 75, né? Teremos, então, 75 vezes 6. Vamos fazer a continha do lado. 75 multiplicado por 6. 5 vezes 6 dá 30, fica 0. Então, 3. 7 vezes 6, 42. 42 com 3, 45. Então, nós temos aqui um volume de 450 centímetros cúbicos. Essa é a região interna, volume interno desse nosso cilindro. Vou fazer mais uma questão. Calcule a altura de um cilindro, sabendo que a medida de sua área total é 48π e o seu raio é 5. Olha, pessoal, a área total é dado pela fórmula 2πr H mais R. Certo? Ele está dizendo que essa área total é 48π e está dizendo que o raio é 3. E ele quer que você calcule a altura. Então vamos fazer isso. A área total é 48π. Então fica 48π vai ser igual
2 vezes o π, vezes o raio, que é 3, que multiplica a altura mais 3. Ok? Nós podemos aqui cancelar esse π com esse π, tá? Então, teremos o quê? 48 igual a 6, que multiplica H mais 3. Beleza? A gente sabe, turma, que esse 6 pode passar dividido, não pode? Pode sim, sem problema nenhum. Então, se eu fizer isso, eu vou ter 48 dividido por 6 é igual à altura mais 3. Beleza? Ora, 48 dividido por 6 dá 8, né? 8 vai ser igual a H mais 3. Certo? Ora, se 8 é H mais 3, esse H só pode ser quem, gente? Pode ser 5, porque 5 mais 3 é igual a 8. Então, teremos que a altura aqui é igual a 5. Pronto. Descobrimos aí a altura desse cilindro a partir da área total. Valeu, galera? Na aula de hoje a gente falou do cilindro. Até a próxima.